Oi, pessoal! Desde maio, quando os primeiros casos de varíola dos macacos foram detectados na Europa, o mundo está apreensivo com o vírus, que antes, endêmico ao continente africano, rompeu fronteiras e assola mais de 70 países até o momento. O Brasil, até agora, registrou mais de 2.300 casos confirmados, sendo que São Paulo predomina a lista, seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, são mais de 26 mil casos em todo o mundo, com 9 mortes, e os Estados Unidos, o país com mais casos notificados, até agora 6.300. Vamos entender sobre essa doença a partir de agora, ao conversarmos com o infectologista, professor, palestrante e pesquisador Marcos Moura. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico à disposição de responder e auxiliar nas perguntas para esclarecer as novidades, né, da infectologia. A gente que é infectologista passa ano após ano e nunca fica na rotina, né? Então, mais uma novidade aí que as pessoas estão com dúvidas e precisa ajudar no esclarecimento. Muito obrigado, doutor Marcos. Eu já vou começar com a questão, por que a varíola dos macacos tem esse nome? Então, é um nome que veio na tradução, né, como muitas coisas chegam no Brasil traduzidas, e é um grande equívoco, né? Assim como teve a gripe suína, a gripe das aves, na verdade, ela infecta humanos, e os reservatórios são roedores. Mas, quando você faz uma avaliação virológica, da morfologia, ou própria genômica do vírus, você identifica ele com a similaridade com outros vírus. Então, esse vírus, dessa varíola, é similar à varíola dos macacos. Mas a gente tem o nome de monkeypox, e até o nome em inglês acaba sugerindo que é uma varíola que acomete os macacos, mas os macacos, eles são tão quanto a gente portadores, e até eles são reservatórios terminais, ficam doentes também, ok? Mas não é uma varíola típica dos macacos, é uma varíola que circula em roedores e, porventura, contamina os seres humanos. O doutor Marcos, o que esse surto da varíola dos macacos pode dizer da relação do homem com a natureza? Extremamente importante, eu tenho trabalhado cada vez mais com isso, né? A gente entende que o entendimento do equilíbrio ecológico é fundamental para o surgimento de novas doenças. Isso foi com a Covid, né? Foi com o ébola, com a dengue. A gente entende que quanto mais o homem degrada e faz o equilíbrio ambiental, favorece o aparecimento de doenças, né? Claramente, a poluição leva do ar, leva para as doenças respiratórias, e a tuberculose está nesse contexto, e a Covid é muito grave em ambientes poluídos, né? Você desequilíbrio ambiental leva ao aumento de mosquitos, e aí a dengue, né, zika, chikungunya, febre amarela, dentre outras, a gente fica susceptível, e não diferente da varíola dos macacos, quando você tem o homem, né, ele invadindo o ambiente silvestre, ele fica suscetível a vírus que naturalmente não chegariam a ele. Mas cada vez mais, quando a gente entende que não há mais fronteira nem silvestre e nem agrícola, a gente está diante de riscos. A gente estuda hoje, né, quando a gente faz One Health, a gente fala que as doenças elas vão surgir enquanto o homem não entender o equilíbrio dele com a natureza, né? As doenças surgem dependendo do agente geológico, do reservatório que somos nós e do contexto ambiental. Ô, doutor Marcos, a comunidade científica já tem alguma explicação para essa explosão de casos no mundo desde maio? Bem, a gente está susceptível a uma doença que não há vacinação, né? Mas é uma doença que ela sempre ocorreu de forma endêmica na África, né? Na República Democrática do Congo, e aí você vê hoje, com após Covid, as pessoas transitam muito fácil de país em país, há fluxos migratórios por causa de guerras, por causa de problemas econômicos. Então, essas pessoas que vivem numa situação onde têm ou convivem com aquelas doenças, elas migram, e um contato com pessoas susceptíveis, a doença tende a espalhar mais facilmente. Mas há uma mortalidade endêmica, e é claro que quando a gente entende o mundo, há um preconceito e uma exclusão dos africanos, onde diversas doenças circulam lá, a população africana é vulnerável, inclusive há mortalidade relacionada a monkeypox em povos africanos, e agora o mundo se sente susceptível a isso porque há circulação. Parece que os primeiros casos explodiram por um contato, né, interpessoal de pessoas que
porventura frequentavam a região e estavam contaminados, e há um período de incubação até longo, onde a pessoa, mesmo sem sintomas primários, ela pode transmitir a doença. E aí, após a transmissão no ambiente de coletividade, pessoas de vários países, a partir daí é muito fácil entender como ela se espalha pelo mundo. E falta um olhar mais humano do mundo para o continente africano, porque bastou que o vírus saísse da África e causasse, primeiramente, surtos na Europa, para que o mundo olhasse para a varíola dos macacos. Falta esse olhar humano? Com certeza, né? Hoje em dia a gente vê aqui no Brasil as pessoas com preconceito nisso, até chamaram de varíola dos africanos aqui, eu ouvi pessoas falando assim, mas o mundo todo não compreende a África como um território mundial, né? A gente, quando fala de One Health, de saúde planetária, a gente entende que todo o contexto, as doenças vão ser resolvidas se todas as pessoas do mundo tiverem acesso, né? A gente entendeu na Covid que seria muito fácil vacinar os países mais ricos e controlar a doença, mas claramente não foi possível. Hoje a gente tem a Covid ainda circulando na África, a gente não consegue sair da pandemia. Então outras pandemias surgirão, porque a gente está em tanta vulnerabilidade enquanto o povo africano, o povo do Alasca, o povo europeu, o povo americano está vulnerável também. Hoje a gente não tem como entender, como no caso da gripe espanhola, onde demorou vários anos até ela se espalhar pelo mundo devido à dinâmica populacional, às barreiras de transporte, barreiras de migração. Hoje não. Hoje isso acontece um piscar de olhos e a pessoa que está na África hoje pela manhã, ela pode estar à noite no Brasil. E isso acontece por vários fluxos. E a gente entende que grande parte dos fluxos são fluxos de desequilíbrio ambiental, onde a pessoa precisa sair do seu território e ocupar outro. E com isso ela pode carregar diversas doenças. Então a gente tem essa noção que a gente não vai controlar a doença se a gente pensar apenas no nosso bairro, nossa cidade ou no nosso país. E o que se pode fazer para conter a disseminação desse vírus? Bem, o monkeypox é até interessante, porque é uma doença que basicamente é a transmissão de contato direto. Então precisa ter medidas sanitárias locais e nacionais que coíbam a circulação e a orientação. A gente vê claramente que os médicos estão pouco preparados e tão amedrontados quanto a população em geral. Então eles precisam controlar que a pessoa com sintomas ou potencialmente contaminada deve ficar isolada um tempo, usar roupas longas, porque aqui no Brasil a mortalidade é muito baixa ainda. Né? Então a gente entende que isso pode controlar depois do período de doença, que vai de torno a 7 a 14 dias, essa pessoa, né, que se caso tiver pústulas e vesículas, né, ela vai formar crosta, após isso aí ela não vai mais transmitir a doença. Se a gente pensar em contexto mundial, a gente tem que investir em vacinas. Existe a vacina de monkeypox, já existia, mas ela tem que ser fornecida aonde a doença circula com maior facilidade. Se ela estiver só sendo vacinada as pessoas que têm o poder aquisitivo ou os países que têm poder de comprar, fatalmente não vai controlar a doença. Então a preocupação é entender as doenças como doenças globais. Você falou em vacina, quais são as vacinas existentes no mercado e se há alguma expectativa, alguma previsão para que haja uma vacinação? Bem, na verdade, existem alguns laboratórios que têm vacina de monkeypox que nunca foi um foco financeiro, porque quem tinha essa doença era só o povo africano, né, principalmente em algumas regiões. E esse laboratório vai começar a distribuir, inclusive o Brasil parece já é candidato a comprá-la agora, mas as vacinas não estão disponíveis. Vacina é uma compra e muitas vezes as pessoas criticam, até sem baseamento político, né, ou se baseando na política, que é até pior, aqui é chegar no mercado e comprar vacina. A vacina é uma produção de previsão, então você compra vacina agora para ser entregue. No Covid pareceu rápido, mas há uma demanda e um processo de produção intenso para duas vacinas de Covid. Mas a vacina da gripe você compra agora para o ano que vem, você faz uma estimativa de compra. E as vacinas também não são estocáveis por um longo período, né? São perecíveis. Então há um planejamento para isso. O que a gente tem hoje, que o mundo parou desde a década de 80, é a vacina de varíola. Então as pessoas vacinadas de varíola, elas estão protegidas, uma imunidade cruzada contra a monkeypox, né? Mas a gente pretende agora vacinar, e a vacina também não é para todo mundo, é grupos específicos, mais vulneráveis, grupos que podem ter o evento desfavorável, tipo idosos e crianças, profissionais da saúde, ou pessoas imunossuprimidas. Deve ser estratégia da vacina, porque a vacina, como o contágio é por contato, você consegue fatiar esse grupo vulnerável e fazer uma vacina efetiva de custo efetivo melhor. Então a gente tem aí propostas vacinais, mas até então
não é nada, né, o Brasil é um candidato a como, mas não sabe nem como vai ser, nem quantas vacinas vão ser disponíveis. O importante é a conscientização das pessoas e, durante um período de potencialmente transmissão, ou pessoas que são mais vulneráveis, evitar o contato indiscriminado com pessoas desconhecidas ou aglomerações, ou ainda, principalmente, e a maneira que está se comportando a disseminação da doença pelo contato sexual. Então, o sexo seguro, mais uma vez, deve ser extremamente lembrado. Você falou em contato sexual, a recomendação do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, de que homens que fazem sexo com homens reduzam o número de parceiros sexuais para minimizar o contágio e a transmissão do vírus. Mas essa recomendação do diretor-geral da OMS não estigmatiza a população LGBTQIA+, doutor Marcos? Eu achei extremamente mal colocada, né? E a gente, num momento desse, que a gente vive num país, um mundo cheio de preconceitos, divisões por raça, cor, sexo, etnia, a gente tem uma frase igual essa, eu achei muito mal colocada, né? Mesmo porque a vulnerabilidade está em inter-relação, não no tipo de relação ou na orientação sexual, mas ele se baseou e no início da transmissão, que tem relação com festas onde homens fazem sexo com homens predominantes, eles se contaminaram e realmente a gente percebe também no Brasil essa população vulnerável. Não é uma população culpada, ela está vulnerável como qualquer pessoa. E a gente vê que talvez a pessoa que vai nesse público ela é diagnosticada, é estigmatizada, uma pessoa mais humilde, ela é vulnerável, mas ela está circulando em qualquer classe social. Então a gente viu que sim, no mundo começou e ainda assim os casos, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, estão associados a homem faz sexo com homens. Mas o tipo dessa informação pode aumentar o estigma e voltar, né, aquela frase que foi emblemática no início da pandemia do HIV, né, de câncer gay, doença do gay. Então isso é muito complicado. Hoje em dia, eu acho que não foi um desserviço esse tipo de frase. As pessoas, independente da condição ou da orientação sexual, elas estão vulneráveis. E isso pode levar a um problema reverso, de quem se está vestido do manto da heterossexualidade ou do fator financeiro, e ela se contamine, e porque ela foi mal instruída. Então, o Brasil, eu não vejo isso, pelo menos os infectologistas, né, a classe, né, de médicos, ela está tentando estigmatizar, mas essa frase foi mal colocada, e eu acredito sim, apesar de ter um viés, da maneira que você transmite isso na saúde pública, pode levar a um efeito reverso ou contraditório. Mas é claro que meus pacientes, eu sou infectologista, trabalho com paciente HIV, eu oriento todos eles dessa maneira, mas são meus pacientes e eu falo, você nesse período deveria ter mais cuidado, etc., independente da orientação sexual. Meus pacientes, homens, mulheres, bi, heterossexuais, trans, todos eles orientam da mesma maneira, e isso que esse é o papel do médico. E quais são os sintomas da varíola dos macacos e como se dá o diagnóstico? Bem, inicialmente ela pode se manifestar como se fosse um Covid ou uma dengue, dor no corpo, febre, mal-estar, que aí as pessoas, mesmo transmitindo e não tem a lesão evidente, isso é um perigo. Então, as pessoas que têm qualquer mal de indisposição ou mal-estar devem evitar esse contato íntimo. E após essa fase, aparecem umas vesículas, inicialmente, umas pequenas pálpulas, que vão proliferar até formar maiores vesículas, até pústulas. Pústulas são aquelas que têm purulência, né, tem pus. E isso vai durar aí por 7, 14 dias até elas se tornarem crostas e cicatrizarem. O fato é que nesse período, isso é variável, pode ser de 7 até 21 dias, depende da pessoa e da quantidade de pústulas. E a ferida cutânea, ela é rica em vírus. A gente sabe que também pode ser por perdigotos, né, aerossóis, contato, né, interpessoal, por respiratório, mas não é a principal forma e menos frequente. E essas pústulas, elas vão se transmitindo pela riqueza de material viral ali, pelo contato direto e, no caso, contato íntimo. Daí a importância do contato sexual. E por isso que no Brasil, os principais casos que eu tenho acompanhado nos grupos de discussão são casos associados à genitália, tanto masculina quanto feminina e anal. E aí sim, né, naquele período, as pessoas acabam até remetendo como se fosse uma IST, uma doença sexualmente transmissível tradicionalmente. E aí ela perde o tempo de diagnóstico. E o diagnóstico ele é feito principalmente pela coleta dessa vesícula. O problema é que hoje nós não temos uma rede de laboratório público que possa fazer isso, mas os laboratórios privados estão fazendo, o que cai em um outro problema. Você estigmatiza, fala no diagnóstico que na verdade não é.
Mas é claro que com a experiência, você percebe as vesículas, a conformação delas, ela tem uma clínica bem característica, que diferencia de outras ISTs, como o cancroide, a própria sífilis, né? Ela ganha uma conformação bem específica à varíola, então você acaba, pela própria clínica, diagnosticando. Mas o diagnóstico correto é você coletar esse material dessa vesícula, dessa pústula, e fazer o PCR, onde vai ter que detectar as partículas virais, né? O material genômico viral ali. Aqui no Brasil, nós temos os locais para análise de amostras, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, a UFRJ e o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Ampliar a testagem é algo que precisa ser feito com urgência para não cairmos no erro que foi o início da pandemia da Covid? É uma pergunta perfeita. Você vê claramente que onde tem laboratório, onde tem a doença. Então, você pega os dados do Brasil, basicamente tem Rio, São Paulo, Minas Gerais, onde você consegue diagnosticar. Então, a gente entende que o resto do Brasil tem a doença, provavelmente, está circulando, a gente tem um dado equivocado, onde parece que só está circulando aqui, por causa dos laboratórios. É fato que a gente aprendeu muito, desde a dengue, né, desde a febre amarela, ou seja, 2014, 2017, Covid, 2009 H1N1, e a necessidade do Brasil expandir os seus recursos de diagnóstico por todo o território. Então, na verdade, eu vejo grande tristeza que passa uma pandemia, passa surtos de dengue e a gente volta a estaca zero, né? Algumas cidades ampliaram os leitos para a Covid e agora retornaram há 2 anos atrás. E, claramente, os municípios precisam de mais leitos, os estados precisam de mais rede de diagnóstico. Né? A gente não tem como falar de uma medicina completa, cuidadora, né? Uma medicina, né, preventiva, principalmente sem falar em diagnóstico. Não é simplesmente você dar a vacina, você fazer hospitais de campanha, você tem que se planejar, você não pode viver da medicina de hospital lotado o tempo todo, né, como se nunca mais surgiu uma nova doença, uma nova pandemia, e a gente chega nesse problema, que tem que se adaptar a laboratórios, que já estão sobrecarregados, são os laboratórios que são usados para todas essas doenças, né, então a gente precisa sim investir em prevenção, e prevenção está baseada em diagnóstico, né, você não precisa esperar estourar a doença e fazer rastreamento. A gente tem uma dificuldade enorme como médico, que uma cidades menores, então, a gente não consegue fazer diagnóstico. Então, o paciente chega com a doença, ela, às vezes, por alguma questão clínica, ele trata, mas o diagnóstico é muito ruim, a notificação é muito ruim no Brasil, e isso leva a um problema enorme de você não ter políticas de prevenção, né, políticas de emergência. A gente vive numa medicina que tem atenção primária, que pouco faz diagnóstico, e medicina de emergência. A gente não tem todo um setor secundário sendo progressivamente desativado. Quem precisa de um médico especialista tem que acabar no hospital público, o que demonstra claramente o aumento enorme dos hospitais populares, essas clínicas populares, onde a pessoa acaba pagando ali uma consulta barata e muitas vezes tem um tempo adequado de atendimento e também continua sem o diagnóstico, porque não tem uma rede de laboratório público, o que força a pessoa, às vezes, sem condição, a ir numa farmácia e comprar esse diagnóstico, até mesmo sem orientação médica, né, como é o caso da Covid. Ô, doutor Marcos, quando a OMS, no mês passado, em julho, decretou que a varíola dos macacos é uma emergência sanitária global, o que isso quer dizer? E se existe uma probabilidade de termos uma outra pandemia? Eu acho que esse termo foi usado para não agregar a pandemia, porque o conceito de pandemia é uma doença em surtos epidêmicos em vários continentes, mais de 2 continentes. Então, na prática, nós temos. Mas o número de casos ainda, ele é uma emergência. Quando ele vai chegar ao número de casos, então tem fatores aí epidemiológicos, relação à transmissão, né, falta de tratamento, falta de prevenção, mortalidade, gravidade, então você acaba agregando. Mas ele é emergência porque os países devem se preocupar com essa doença por enquanto. Mas eu já acredito que em breve, né, assim que aumentar o diagnóstico, nós teremos uma outra pandemia aí de monkeypox. Só que pela dinâmica de transmissão, a gente entende que a gente pode conscientizar e trabalhar na prevenção e na não disseminação, que cabe o quê? Isolar essas pessoas infectadas, né, e orientá-las a não se contactarem com outras pessoas. Isso que precisa ter uma conscientização. A gente percebe que as pessoas mesmo, quando a gente não está diante de uma doença letal, elas perdem esse tipo de senso comum, né? Elas estão doentes e passam para as pessoas deliberadamente, ou por ignorância,
ou por realmente não se preocuparem com a doença, né? Eu não consigo, a gente tem que orientar, a gente não pode culpabilizar simplesmente o doente ou o paciente, a gente tem que orientar ele e falar que ele está uma vesícula, ele está passando mal, ele não deve ter relações sem proteção ou com pessoas desconhecidas nesse momento, pelo menos nesse momento. E é momento para pânico? Eu acredito que não, né? A gente tem que ter muito cuidado em falar pânico, porque a gente está com um problema muito grande. As pessoas, né, agora essa semana, a gente percebeu vários lugares do Brasil estão matando macaco, e isso leva em pânico. Na verdade, o pânico sem solução não tem critério nenhum para o médico, né? O que me deixa muito triste é quando os médicos estão em pânico e estão valorizando informações desencontradas, fake news, isso é muito ruim. Entender, sim, é uma doença de preocupação, de emergência, sim. Não tem tratamento também, né? Não tem vacina, não tem. Mas a gente pode ainda, nesse momento, saber que, pelo menos no Brasil, ela está se comportando de maneira muito benigna, né? A taxa de mortalidade é muito baixa, né? A gente tem os casos de mortalidade estão associados a pessoas que já têm a vulnerabilidade, então cabe o quê? Instruir as pessoas que têm saúde debilitada, idosos, crianças, gestantes, população indígena, eles têm que ser preservados nesse momento, porque são aquelas pessoas que podem ter um desfecho desfavorável, mas a população em geral, as lesões estão se demonstrando até bem singelas, né? Diferente do que quando a gente vai investigar na internet, lesões de monkeypox ou de varíola, a gente vê a pessoa disseminada de vesícula. No Brasil, né, e essa varíola do monkeypox está se demonstrando não tão. Então a pessoa acaba confundindo, pega uma figura de varíola humana e acha aquilo é a mesma coisa, e não é. Né? A gente tem pessoas que têm lesões, poucas lesões, às vezes até lesões únicas e de resolução, né, branda, né, sem a pessoa ficar doente. É claro que no período inicial pode ter um aspecto febril, sentir mal-estar, as vesículas às vezes tem que ter cuidado, e a higiene é muito importante nesse período, porque as vesículas podem contaminar e uma infecção secundária não seria agradável nesse período também. A grande maioria dos infectados são pessoas com menos de 40 anos. Existe uma explicação para isso? Sim, pela dinâmica de infecção, é o contato íntimo, frequentam lugares de aglomeração, fazem mais sexo. Então, a epidemia está relacionada a isso, esse contato, né? E a gente vê claramente, essas pessoas estão vulneráveis também para o HIV, né? A gente vê a foco da infecção é nesse grupo. Então, a gente passou uma pandemia, então há uma necessidade da humanidade a se contactar, se interligar e ter relações íntimas com outras pessoas, né? As pessoas estão viajando o mundo todo, nesse período você vê que o aumento em todas as empresas de viagem pelo mundo, né? Então, ou seja, é uma coisa de natureza, então a gente precisa fortalecer, não impedir, não proibir, nesse momento não cabe mais isso. Mas cabe o quê? Orientação, o que deveria ser feito também para a Covid, para todas as doenças. A gente vê claramente, e levando novamente para o HIV, né, que tem uma transmissão aí sexual, a gente tem uma infecção hoje semelhante à década de 80 no Brasil. E o quanto de campanha, quanto orientação, será que as pessoas não sabem como se contaminam? Ou as pessoas estão se colocando em vulnerabilidade? Dr. Marcos, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade e presença aqui no meu canal. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Fico satisfeito pelo convite. Se eu puder ser útil, me entendo como professor e educador mais do que médico. E cada vez que a gente ocupa um espaço desse, a gente evita, né, que informações encontradas cheguem, né, à população geral, e esses canais que têm essa preocupação como o seu são extremamente importantes. Tem que valorizar, transmitir e buscar informação aí. Né? Eu vi todo o seu casting de pessoas que participaram, são pessoas extremamente empenhadas no que falam, conhecedoras do que falam, e fiquei muito feliz de poder também fazer parte desse grupo, desse seleto grupo. Né? Muito mais de quantidade, a qualidade hoje tem que ser valorizada, porque hoje não é só por ser médico que eu trago informações, mas porque eu estudo isso muito e tenho participado e podendo colaborar sempre é útil para mim, útil para todo mundo, e espero que seja para o seu ouvinte, para o seu telespectador. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcos, e a você aí de casa que assistiu essa conversa, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!